Bom dia, paz do Senhor a todos. Quem fala com vocês é sua irmã Deise. Hoje nós vamos meditar em um versículo que está escrito em Provérbios. Provérbios, no capítulo de número 15, nós vamos ler o versículo de número 3, que diz assim: Os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Sabe, meu amado e minha amada, nos dias de hoje, em quase todos os lugares onde nós vamos, há câmeras registrando tudo o que nós fazemos. A maioria das pessoas já nem se incomoda mais com elas, pois elas estão ali para nossa segurança. Quando a Bíblia foi escrita, quando as pessoas da Bíblia viveram aqui na Terra, não existia isso. Não existia câmeras. Mas Paulo, ele foi muito vigiado em sua vida. Se você quer ver, vamos ler. Vamos ler no livro de Atos, Atos do capítulo de número 28. Vamos ler o versículo de número 16. Quem escreveu Atos escreveu assim: Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. Então, Paulo chegou em Roma, permitiram que Paulo morasse em Roma, mas ele ficou sendo constantemente vigiado. Vamos ver os versículos 30 e 31. Nos conta assim: que durante 2 anos Paulo morou ali numa casa alugada e recebia a todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Meu amado, minha amada, Paulo, ele não estava numa prisão, mas tinha um soldado que o vigiava. Então, Paulo não tinha segredos, não tinha muita privacidade. O Império Romano sabia todo mundo que ia na casa de Paulo, sabia de toda a vida de Paulo. Era para Paulo ficar constrangido, né? Mas não, a Bíblia fala que Paulo continuava ensinando a respeito de Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Isso não afetou a vida de Paulo. Por 2 anos ele viveu aquela situação de vigilância constante, mas isso não o impediu de cumprir a missão que Deus lhe tinha dado: falar sobre Jesus. As pessoas vinham visitá-lo para compreender sua fé, e ele aproveitou todas as oportunidades para proclamar o Evangelho de Cristo. A coragem de Paulo, ela é um exemplo para nós cristãos dos dias de hoje. Sabe, às vezes nós deixamos de falar sobre o amor de Cristo porque alguém nos intimida. Já aconteceu isso com você? Alguém te intimidar a tal ponto que você fique calado? Muitas vezes nós somos observados, somos analisados por aqueles que não creem em Deus. Mas nós não podemos nos preocupar com isso. Nós não precisamos ficar pensando na vida dos outros, no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer. Isso não pode nos impedir de continuar pregando a palavra de Deus, de corrigir os que estão errados, de alertar, de dar um conselho. Nós não podemos ter medo da reação das pessoas. Precisamos pregar a verdade. Quem vive com Deus não pode se incomodar com o olhar alheio. Não pode se preocupar apenas em agradar as pessoas. Não, existem momentos que a verdade desagrada. E nós precisamos ter uma vida exemplar, porque os olhos do Senhor observam os maus e os bons. Nós precisamos ter uma vida exemplar, porque aqueles aqui da terra que nos observam, eles precisam ver que Deus transformou as nossas vidas, que Deus nos deu coragem para pregar o Evangelho. Quem ama e obedece a Deus, não precisa se esconder. Precisa ter coragem e viver a sua vida
plenamente na direção de Deus, porque Deus está nos observando, mas nos observando para nos ajudar. Não precisamos temer nem a vigilância humana, nem a vigilância divina. Que Deus nos ajude, que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, não nos deixar intimidar, pregar sempre o evangelho do Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de levarmos a sua palavra, Pai. Senhor, nos ajuda. Continua, Senhor, olhando por nós, cuidando de nós, nos ajudando, nos a cada dia, Senhor, que o Senhor nos conceda a graça de melhorarmos como pessoas. Que nós possamos, observados por Ti, trilhar a nossa vida nesta terra, Senhor, fazendo sempre o bem, pregando a Sua palavra, sem nos importarmos com os que nos observam com os olhos maus, com os olhos críticos. Que nós possamos ter a nossa vida, Senhor, sempre pautada pela esperança e pela realização dos Teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ensina, Senhor, a orar. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.